Que os cômodos da sua casa falam. Se você olhar para a sua sala hoje, o que ela está falando, hein? E a sua cozinha? Pois é, nós vamos falar disso hoje aqui no MEL, Movimento Edificadoras do Lar. E quem vai trazer com muita propriedade esse assunto vai ser a querida mentora, ela é escritora Márcia Barros. A Márcia, gente, quando ela abrir a boca, você vai ver que ela exala sabedoria. Eu vi que a sabedoria é um chamado de Deus para ela. A sabedoria é algo que flui. A Márcia, se eu encontro ela num evento, eu encontro algum lugar, parece que eu sou elevada de nível só de me conectar com ela. Então, estou muito feliz da Márcia estar vindo. Ela é do Conexão Mulher, é desse canal hoje. Talvez você já conhece, já segue. E ela tem esses livros, Sabedoria, Clamo por Ela e Os Cômodos Falam. Você sabia que através dos cômodos você pode encontrar cura para sua família, você pode mudar mudar algumas coisas e trazer uma ambiência que vai trazer paz para o seu lar. Gente, só um pouco que eu conversei com ela, não sei se ela já tá chegando aqui ou não, só um pouco que eu conversei com ela, eu já fiquei impactada, fiquei doida pra vir pra live. Você sabe que é uma live rápida, né? E que o Instagram não tá entregando as lives, muitos de vocês nem conseguem ver o ao vivo quando eu tô ao vivo aqui, então eu preciso da sua ajuda. Vamos lá agora fazer a parte missionária? O que é a parte missionária? Você vai ali no aviãozinho, já chama suas amigas, envia para as amigas, o pessoal da igreja, envia aí para as primas, para as mães, para todo mundo, que alguém pode estar precisando, cair uma ficha aí que vai mudar tudo na sua casa. É ou não é verdade? Quem tá animado? Ah, ela já chegou, ela tá aqui, eu não tava encontrando aqui, pronto. Você sabe que eu sou assim, né? Eu amo aprender. E se tem uma mesa maravilhosa, Márcia, querida, bem-vinda! Que Oi, alegria ter você aqui no Mel. que alegria estar aqui, meu Deus. Que honra, tô aqui, ó, com frio na barriga. Ai, gente, você é maravilhosa, você não sabe. Olha, eu fico até emocionada, porque você é uma pessoa que carrega tanto de Deus, Márcia. Eu falei isso pra Felipe, pro meu marido. Eu falei, amor, eu não sei, essa mulher tem uma coisa muito céu. E eu amo porque eu acho que é o seu coração humilde, essa generosidade, você transborda isso, sabe? Eu acho lindo isso em você. E eu sempre me sinto edificada só de me conectar. É tipo fator Isabel, Isabel com Maria, ela se conecta, algo mexe. Aí, ó, a Ellen Oliveira aqui, que é minha amiga, que falou, eu sei que ela sempre fala, já falou de você pra mim também. A gente conversa e é uma honra ter você aqui, poder aqui, ó, transbordar para essas mulheres um pouco do que você carrega, que é uma missão que o mundo precisa hoje, minha amiga. O Oh, mundo precisa hoje. Você tem isso aí. E que a sua luz brilhe cada vez mais, porque a gente precisa dela, viu? oh, Ellen, obrigada, viu? Obrigada. É um prazer estar aqui com você. Me senti muito honrada quando chegou seu WhatsApp. Falei, nossa, Quanto a tempo! Ellen! Quanto tempo! Porque é tanto tempo, mas não isso, mas o quanto eu vejo você uma mulher grande mesmo, sim, no reino de Deus. Assim, sempre te admirei muito por todo o trabalho que você sempre fez. E quero dizer que você está mais linda ainda. O tempo está te fazendo muito bem. Você está maravilhosa, Ah, sério. obrigada! E levantando essa bandeira mesmo, né? Abraçando essa, essa mensagem que você tem carregado, tem levado, que é esse posicionamento, né? Essa edificação dentro do lar, que eu acho que como diz Provérbios 2, eu acho que a sabedoria grita nas ruas, nas praças, nas esquinas. Eu ouço mais, cada dia mais, esse grito, né? Como se houvesse um chofar do céu nos convocando, nos chamando. Ei, você! Há muitas coisas lá fora que a gente pode fazer e Deus nos permite, autoriza sim a fazer, mas não faz sentido se lá fora a gente faz tanta coisa, faz tanto barulho
E se dentro de casa nós nós somos apáticas, não temos esse lugar e essa voz que a gente gosta de ter lá fora, né? Falo que essa conta nunca vai fechar, porque a, a, a máxima de dentro para fora, ela é verdade. E a gente acha isso, fala isso, mas às vezes, quando esse convite vem para nós, para a gente voltar lá, né, na origem, que é a nossa casa, que é onde a gente passa mais tempo, que é onde a gente fica sempre, e que realmente importa, a gente às vezes, não é tanto assim, deixa eu ir lá para fora, deixa eu ser uma voz que fala lá fora, que tem um lugar e tal, e é ótimo que seja mesmo, né? Mas começa, eu falo que o lar é um chamado interno, né? Um chamado para dentro mesmo, Uau. mas é um chamado que poucas querem, não dá muito ibope quando você está iniciando ali essa construção, né? Eu não sei se eu já posso começar a falar ou se você vai Pode falar. começar a falar. O que você está falando já está mexendo, ó. Ó. Já tem gente aqui sendo mexida, por quê? Porque a gente vive isso. Essa coisa de. A mulher, ela tem essa garra, essa coisa de leoa, né? De se despertar, de não se acomodar e querer mesmo avançar e para fora, fazer acontecer. Mas isso que você está falando é tão importante e fundamental. A gente fala da importância disso, mas quando a gente olha pra gente, quantas vezes, né? Eu tô levando algo fora e falo, mas deixa eu ver se. Eu fico feliz, eu não sei você, como que você é no dia a dia, Márcia? Eu tenho aquela coisa que eu celebro os dias que bom, eu consegui me calar. Ufa, nossa, que bom. Ai, eu venci, eu queria, tava com raiva, eu queria dar a última palavra e eu fiquei na minha. Eu falei, tá bom, amor, você tem razão, me perdoa. E quando eu não, sabe, aquela coisa, e eu celebro isso, mas tem dia que não vai. Tem dia que você não faz. Eu falo, eu quero, como foi que eu fiz outra vez? Que paz interna que eu encontrei, né? E eu Uhum, sei que você é essa que estudou isso, você trouxe nos seus livros sobre essa sabedoria, né? Que uhum. estratégia prática você acha fundamental para a mulher que está aqui falar assim, caramba, eu para ter trazer essa paz para minha casa, ter esse domínio próprio. O que eu tenho que me atentar que eu não estou percebendo? Porque eu acredito que a maioria, Márcia, vive num piloto automático. Não para Sim, se perceber. Faz sentido para você? Você percebe isso? total, total. E a gente entra nessa roda viva maluca e acaba fazendo coisas que no fundo não queria. A gente sabe o que tem que fazer. Mas na hora da prática, e eu acho que essa é a beleza de Provérbios, é, esse convite constante para uma vida prática, né? Que mais do que falar, mais do que postar, mais do que ensinar, nós somos desafiadas a viver essa sabedoria que a gente quer tanto, que a gente deseja tanto. E é isso que você falou, a gente não dorme tola e acorda sábia. Isso, quem dera se fosse isso. Ah, meu Deus, quem dera. Mas isso não é verdade. Então, é uma luta constante para a gente ir para esse lugar. É um lugar, né? Eu falo que a sabedoria um, não é um conceito. Sabedoria não está na moda nem fora de moda. A sabedoria é uma pessoa. É um lugar em Cristo, é Ele mesmo que é o dono de todo o saber. E quando nós nos encontramos com Ele diariamente, porque uma vez sabe, sabe para sempre, mentira, quem dera se fosse. Não é assim. Quem dera. Quem dera, né? A gente está ali, acho que mais sendo tolas do que sábias. E é isso que você falou. Quando a gente faz uma coisa que você fala assim, meu Deus, que sabedoria foi essa que me visitou? Uau! A gente tem que Seus celebrar mesmo. cachorros. E esse momento é um momento lindo, porque você vê que não foi você. Foi a sabedoria do alto que te abraçou, que te visitou, que repousou sobre você, né? E é possível a gente ter mais dias assim e menos dias tolas. É possível com esse caminhar com o Senhor, com esse clamor pela sabedoria. É, o meu livro, Sabedoria, eu clamo por ela, ele tem esse tema porque é um clamor mesmo. E o clamor, ele vai além de um simples pedido. Alguém que clama, clama desesperadamente. Clama porque tem uma fome, clama porque tem um vazio. E quando nós chegamos nesse nível de intensidade para
a busca pela sabedoria, porque nós somos intensas.com.br. Somos nós, para um monte de coisa. Mas nem sempre a gente é intensa no clamor pela sabedoria. Por quê, Ellen? Porque falta-nos o entendimento. Então a gente precisa entender o que a sabedoria faz com a gente. Porque quando você tem esse entendimento, essa clareza, Provérbios 8:8 fala que para quem tem discernimento, entendimento, todas as coisas são claras. Então, quando você tem a clareza da importância da sabedoria para uma mulher, para uma dona de casa, para uma mãe, para uma empresária, para uma líder, para qualquer que seja a esfera de atuação, você abraça essa sabedoria e fala, não quero viver sem, eu não posso, é impossível viver sem O ela. resultado dela é tão maravilhoso dentro de É, casa que você, é. que tipo assim, não compensa você ser a dona da razão, não compensa deixar a sua raiva ser expressada, não compensa algumas coisas, porque no dia a dia tem hora que você vai se estressar, você vai estar nervosa, você vai estar com os hormônios à flor da pele. O que Uhum. você me diz que seria assim, algo para a mulher se perceber principalmente? Falar, olha, agora como eu faço? Eu percebi que eu tô assim. Como que a pessoa pode trazer consciência essa hora para induzir esse pensamento para a sabedoria? Porque ela está no piloto automático. A coisa aconteceu, ela estourou, ela viu que, ou ela está prestes, ela sabe que se ela der a última palavra vai dar ruim. E aí é quando, se ela não se tocar, fala assim, eu sei que vai, então eu não vou me render à minha natureza. Acho que é Uhum. aí, Márcia, que ela fala assim, não, deixa eu ver como eu vou fazer, Senhor, porque às vezes eu fico aqui na minha cabeça. Quando eu tô nessa, eu já começo, como tá lá em Tiago falando, pede sabedoria que todos Deus dá liberalmente, mas peça sem duvidar, né? Tem esse Uhum. detalhe, peça sem duvidar. Eu falo Uhum. assim, eu sei que você tá me dando sabedoria, me dá agora, mais. Eu fico dentro de mim assim, mais, porque eu sei que se eu falar algo agora, a coisa vai dar, né? Não vai dar Uhum. bom. E como que eu faço? Essa percepção inicial da pessoa, de forma prática, para ela se perceber. Que momento que a gente. Qual que é, assim, a percepção inicial que ela pode ter? Aqui é a hora de eu me render à sabedoria, de buscá-la com esse clamor interno, Uhum. assim. Uhum. O que você me diz? Olha só, amiga, eu acho que as nossas casas, os nossos lares, elas estão clamando por paz. Eu falo que paz é um. Hoje, se ela pudesse ser monetizada, ela seria um dos itens mais caros do mundo. Uau! Muitas Uau! pessoas têm condições financeiras, mas não têm paz. E muitas pessoas também não têm condição financeira, mas também não têm paz. Então, é algo que, se pudesse ser comprado, muitas pessoas pagariam uma fortuna. E nós temos o príncipe da paz. Então, eu acho que esse momento crucial, o turning point, assim, a virada de chave, é assim, como é que a minha casa está? Porque tem uma guerra rolando lá fora. A gente sabe disso. Mas se as nossas casas for esse ambiente de paz, você guarda a sua casa, você põe cercas na sua casa por causa da paz que você e eu podemos promover. Uau! Como donas do lar, nós não somos as donas da Uau! casa, nós temos Uau! autoridade. Quem é dona tem autoridade. Quem é dona, aí eu vou colocar entre aspas, porque senão alguma mulher vai fazer um recorte e ainda falar errado. Mas quem é dona manda, quem é dona tem a chave. Então, é um mandar que eu estou falando, não é de ser autoritária, me entenda bem, mas de ter autoridade e exercer essa autoridade. Porque a autoridade não se impõe, ela se exerce. Então, você simplesmente é. Então, nós precisamos ser essas promotoras de paz. A segunda característica da sabedoria do alto, que está lá em Tiago 3,17. Fala que ela é, antes de tudo, pura, depois ela é pacífica. Uau! E às vezes a nossa casa não tem paz, os cômodos da nossa casa estão uma bagunça, evoluindo para loucura, porque a gente, às vezes, não tem paz, não está Uau! encontrando com o príncipe da paz, não está deixando aos pés dele o nosso cansaço. Ele diz: Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregada. Quem não está cansado e sobrecarregada hoje? Então, nós temos uma fonte para ir todos os dias. E ele fala: Aprendei de mim o quê? Que sou manso e humilde. E então você vai encontrar descanso para as vossas almas. Então, acho que o que a nossa casa precisa é de paz. Por quê?
A paz, ela estabelece a ordem. E Deus é um Deus de paz. Ele não é um Deus de Uau. desordem. A Bíblia diz isso. E a ordem de cada cômodo estabelece princípios e tem o poder de transformar a vida de quem mora ali. Meu Deus, Então, poderoso. os nossos, quando eu falo do livro Os Nossos Cômodos Falam, eu não falo para como que eu não te vou ensinar ninguém a montar uma sala bonita. Não é isso, mas é um princípio que tem dentro dessa sala linda que às vezes não está sendo vivido dentro de casa. Tem uma frase até que eu falo no livro que sobre a sala, porque a sala é esse lugar que precisa ser um lugar de convivência, precisa ser um lugar de barulho, de comunhão, de riso, de alegria. Queridas, estava falando com a Ellen, um terço do reino de Deus é paz, outro terço é alegria. Alegria, paz e justiça. O que que as nossas casas não estão tendo hoje? Não tem paz e não tem alegria. Cadê o bom humor? Vamos Uau. retomar o bom humor, a leveza. Vamos rir Uau. mais. Vamos sentar na sala. A sala é lugar de nutrição emocional, não é lugar de vazio de alma. Tem salas impecáveis, vazias, sombrias, solitárias. Tem filhos lá sozinhos porque a mãe não vai. Ou nem permite que o filho vá para não desarrumar uma sala. A gente está interrompendo abruptamente o que ele vai levar ou deveria levar de casa para a família dele. Ele não vai lembrar a marca do sofá, não vai lembrar o nome da arquiteta que assinou sua casa, vai lembrar, mas ele vai lembrar daquele momento no sofá que vocês riram ou que vocês choraram. Eu já tive momentos muito difíceis no sofá da minha casa. E eles marcaram a vida dos meus filhos. E é isso que eles levam. Hoje eles estão casados. E é isso que eles levam para a família deles. Esse momento. Então a gente precisa entender que dentro da nossa casa, se você está irritada, agoniada, gente, a nossa casa revela a gente. A desordem da nossa casa grita a desordem da nossa alma. Meu Então, Deus, meu não, Deus. onde está a desordem? Meu Deus, eu sei que não é fácil, gente. Eu não estou aqui falando para vocês que é maravilhoso, que é um conto de fadas. Não é. Mas se a gente tem o entendimento de onde ir, Deus não é Deus de como, Ele é Deus de onde. Onde estiverem dois ou três reunidos, vai, Uau. volta lá onde caíste. Onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Onde? Onde a gente está? Onde é o nosso, qual o nosso lugar? É um lugar. Onde? Onde é que a gente está em casa? Quem somos Amiga, nós? dessa frase eu tô notando aqui. Peraí. Olha só, você falou Deus não é um Deus de quê? Mas é um Deus de onde? Deus não é Deus de como. Ele não vai te De perguntar, como. mas Uau. como que a sua casa virou isso? Se ela virou o que virou, é porque onde você estava? Meu Onde nós Deus, que estamos? poderoso isso. Quando Adão peca, Deus não vai lá no jardim e fala, Adão, como que você fez isso? Como é que você foi cair no conto da serpente? O que que ele fala? Adão, onde você está? Porque ele quer um encontro conosco. E você só se encontra em um lugar. Onde nós estamos? Então, voltamos para dentro da nossa casa, na edificação da nossa casa. Onde nós estamos? Nós estamos no celular, passando horas e horas com o dedinho assim, naquele loop infinito que foi feito para isso mesmo e está pegando muita gente. A gente está no mundo da comparação, porque venderam para nós que você pode viver 10 anos em um. Isso é mentira, a gente nega os processos da vida. Deus fez, ele criou o mundo em 6 dias, teve a segunda ele fez um pouco de coisa, terça ele fez outro pouco de coisa. E a gente quer atropelar um monte de processos. Gente, se tem um lugar processual, é nossa casa. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, você faz a mesma coisa. Se você não fizer aquilo, vira uma bagunça. Então, entrar e entender a vida processual, vai ter dia que a gente não vai estar bem? Vai. Mas a vida real é território de Deus. A gente precisa entender que o feliz para sempre nem Deus reconhece. No Uau. mundo tereis aflições. Ok, mas como que eu posso ter uma casa com paz, com harmonia, em casa?
com alegria, não negando as coisas que a vida vai trazendo para nós, né? Dificuldades, porque paz não é ausência de problema. Paz é você ter paz mesmo com problemas. E aí que eu falo que a nossa casa precisa ser esse lugar de paz, um refúgio que os membros da nossa família saem de manhã, das 6 horas da tarde, eles estão loucos para voltar porque tem um lugar muito diferente do mundo inteiro chamado minha casa, meu lar. É simples ou não é, é chique ou não é, mas tem uma coisa lá que o mundo não tem. Tem uma coisa lá que nada vai me dar, que são as relações, né? Então, a gente precisa cuidar das relações dentro das nossas casas. Será que a gente, como mulher, a gente tem sido promotora de uma relação saudável, de uma relação amorosa, de compreensão? Quanto tempo a gente fala um eu te amo? Quanto tempo a gente não põe o filho no colo para fazer um cafuné? Não, isso aí é coisa antiga. Gente, não vamos remover os marcos antigos, sabe? Essa calma, essa. Para um pouco, porque a gente não sabe, né? Meus filhos já são casados hoje, então a minha maternidade mudou um pouco. Eu não tenho uma ingerência sobre a vida deles. E isso também Uhum. me custa clamar por sabedoria para que eu não me envolva no que eu não posso envolver. Mas eu lembro quando eles eram adolescentes, eu não sei tudo que eles passaram, mas quando eles saíam para ensino médio, fazer faculdade, gente, eu ficava intercedendo, guardando a vida deles. E quando eles chegavam, eu não era a espiritual uau, uau, que ficava, olha, meu filho, eis que te digo que Deus me revelou nada. Eu era mãe, normal, gente normal, brincava, ficava lá no quarto deles, ouvindo. Eu me colocava disponível. Eu não ficava querendo ser muito, sabe, cheia dos versículos, das palavras proféticas. Tem hora para tudo. Mas eu me colocava lá. Enquanto eu arrumava uma coisa, eu ia puxando um assunto bem aleatório, mas nada aleatório. Mas eu estava ligada, conectada. Eu tinha o coração deles, como até hoje eu tenho, e eles têm o meu coração até hoje. Então, havia uma relação muito limpa, muito clara, muito de Deus mesmo, assim. E é isso que faz com que os nossos filhos queiram voltar para casa, com que o nosso esposo queira voltar para casa. Todas as vezes que eles chegavam, eu podia estar bem ocupada, que eu ouvia a porta, e até hoje eu faço isso. Eu deixo o que eu estou fazendo e vou receber. Oi, tudo bem? E aí? O dia foi bom? Ah, que bom. Ah, tranquilo. Assim, eu tenho experiências muito lindas e que Na marcaram nossa vida. simplicidade, né, Márcia? Na Na simplicidade, simplicidade. Eu, meu marido, se eu não largo tudo e vou receber, ele sente falta. Ele sente. sente falta. Isso aí. E é uma vida simples, é que a gente às vezes complica, acha que a sabedoria só vai se revelar a nós se tiver uma sarça ardendo dentro, se os anjos estiverem voando dentro de casa. Não, gente, não é assim, não. Não é assim. As coisas. Eu falo que ser uma cristã radical, ser uma mulher radical com Cristo, não tem a ver com as experiências sobrenaturais que a gente tem, mas tem a ver com quão fiel eu sou, quão obediente, quão disposta a obedecer eu estou por décadas, décadas e décadas e décadas. Isso é ser cristã radical, né? Então, qual a disposição de obedecer a Deus o dia que Deus fala, não, não vai para o encontro tal, como já aconteceu muitas vezes comigo. Ai, mas eu queria ir para a conferência tal. Não, vai ficar em casa. Casa? É. Fazendo o quê? Nada. Mas fica lá. Então, essa Nada, né? exposição é Nada. um nada que edifica uma torre forte, uma Uau, casa na rocha, que vai vir a tempestade, que vai vir vento forte. uau. Mas por que que eu amo essa palavra e o que Jesus está querendo dizer é exatamente isso que a gente está falando. Quem ouve e pratica é considerado sábio. Então, o que está faltando na nossa vida que a gente não está praticando? E aí a gente está se metendo nas melecas da vida, cheio de tolice. Falei o que não devia, fiz o que não devia fazer, deixei de fazer o que deveria fazer.
falta-nos a prática. Quando você decide praticar, a sabedoria vem e te abraça de uma forma linda, simples. Eu falo que as maiores gotas de sabedoria eu não recebi em conferências, Elia. Não recebi na igreja domingo à noite, com Uau. aquele culto, com aquele louvor maravilhoso, mas foi dentro de casa, tipo segunda-feira de manhã, quando o marido perde o emprego, filha adoece, a ajudante não aparece, você está com um boleto enorme para pagar e não sabe o que fazer. É ali que você se coloca assim, como Maria, né? Aos pés do Senhor, derrama tudo. E você encontra a sabedoria, você encontra a paz. Porque muitas vezes, em momentos difíceis da minha vida, eu não recebi a solução, mas eu fui envolvida com uma paz que o mundo não entende, uma paz que excede o entendimento, que guardou o meu coração e a minha alma. De eu não fazer besteira, de eu não falar o que não devia, a paz entrou. E eu me aquietei, me aquietei e desfrutei dessa paz. O problema Uau. não foi resolvido? Não, não foi resolvido. Mas eu passei por ele. E daqui a pouco ele se resolveu. E eu olhei para trás e, puxa, é aquilo que você falou. Ah, eu não falei. Eu fiquei calada. Eu não briguei. Eu não fui atrás. Eu não reivindiquei direito algum. Eu simplesmente me aquietei na presença do príncipe da paz. Então lembrem, meninas, ó. Um terço do reino de Deus é paz. Outro terço do reino de Deus é alegria. A gente precisa retomar essas partes do reino de Deus para nossa Uau. casa. Porque Uau, você quando... falou algo aqui que eu ouço muito do Bispo JB, que é meu líder aqui na Comunidade das Nações. E ele fala muito uma frase que você fez, falou a primeira parte dela e ela mexe comigo. E hoje toda a nossa live é incrível, a sabedoria de trazer a paz para o lar, a começar, né, da gente, dos cômodos. Eu sou apaixonada nessa ideia que você traz, a gente observar os cômodos, porque eu acho que isso reflete muito. Quando eu entro no meu escritório, eu vejo que tenho, eu vou preparar algum conteúdo, alguma coisa, às vezes eu encho de pilhas de livro. Enquanto eu não guardo, parece que meus pensamentos estão assim. Eu Uhum. preciso depois colocar no lugar agora e pôr em ordem o que Deus está, e ouvir o que Deus está falando comigo, né? Tem vezes que eu levanto, Deus fala assim, vai e lava a louça antes de orar. Porque, tipo Nossa. assim, põe em ordem, Ok. deixa as coisas limpas. Eu não habito onde tem sujeira. Eu nunca esqueço que Sim. uma vez eu fui lá no Maranhão pregar no Encontro de Mulheres e uma pastora que tinha de São Luís indo lá para Santa Inês, ela falou tudo que eu precisava era arrumar minha casa e eu não sabia. E eu falei, gente, você chegou a essa conclusão aqui? Por quê? Porque a casa organizada, ela traz o que você está falando, né, Márcia? Paz. Paz. A paz, porque o ambiente está fluido, ele não está sujo, está desorganizado, a mente fica desorganizada, né? Eu tenho Uhum. aprendido muito isso com a minha líder, minha pastora, tem falado muito esse ano. Ela fala muito sobre essa questão de ordem e progresso. Para que tenha progresso, tem que ter ordem. E Deus é Sim. um Deus de ordem. Tudo ele colocou em ordem. Até o universo ele fez em ordem de dias. Ele disse primeiro o que haveria. E aquilo me chamou muita atenção. E a frase que você falou, né? Isso é Hum. tudo para dar a frase que ficou na minha cabeça foi que a paz não é ausência de conflitos, não é ausência de problemas. Mas aí eu lembro que o Bispo JB traz sempre, mas não deixar que os problemas tenham governo sobre Sim. nós. Sim. Então, assim, não é deixar, porque quando você está em paz, não é porque não tem conflito, não é porque você disse que teve um desemprego, alguém não está bem, ou alguma coisa, sabe, não veio ajudar, a ajudante não veio. E aí você fala, parece que tá tudo. Não, peraí, a paz não tem a ver com o externo, tem a ver com o interno, né? Mesmo com tudo acontecendo, eu sei aonde está a minha. Aonde? Gente, achei isso Onde? poderoso que você trouxe. Que Deus não é um Deus de como, é um Deus de onde. Eu Onde? vou gravar isso daqui para mim. Onde? Eu vou falar igual o pastor Felipe fala que vou gravar e vou dizer que Deus me revelou. Fale isso aí.
Deus me revelou através da Márcia Barros. A gente vai fazendo essa troca aí, é bênção. Ai, amiga, eu achei incrível. Pena que o tempo já acabou aqui com a gente, mas foi Mas foi tão bem. gostoso, passou tão rápido, né? A maioria das pessoas nessa hora estão em transições, elas vêm assistir depois. Então, quero Uhum, convidar você que está aqui, enviar para outras pessoas, porque às vezes tudo que ela precisava é dessa consciência de trazer paz para o ambiente, como observar a sua vida, os cômodos, uhum. observar como que ela tem tido consciência da busca da sabedoria, porque às vezes a gente não busca, só quer, entra no piloto automático, no dia a dia, não, na rotina, e não busca. Tem como você buscar, a Márcia trouxe aqui lindamente, se você não tá desde o começo, vai ficar publicada, tá, gente? Então, ela tem os livros maravilhosos dela, então você pode pegar, que eu já vi ali no perfil dela, você clica Uhum, lá, você consegue uhum. adquirir os cômodos, nossos cômodos falam, né? Olha ali que Isso. lindo. Uau! Esse eu não tenho, eu Sonhos. tenho da sabedoria. Ah, então me manda seu endereço para te mandar. Ai, vou mandar, vou mandar, vou mandar. Oba, oba. Vou mostrar pra vocês, hein, gente, quando eu receber aqui. Sabedoria, eu clamo por ela. Isso. Olha que tremendo. Então, você que quer se aprofundar em mais fundo como fazer isso, você precisa gastar tempo de buscar isso mesmo, né? De conhecer, buscar e saber e aprender isso de forma maravilhosa. E então a Márcia tem aí. Eu vou deixar publicado se você vir aqui, mesmo que você estiver aqui assistindo gravado, manda para suas amigas. Esse MEL, Movimento Edificadores do Lar, é um serviço de utilidade pública. Deus está mostrando mulheres do Senhor para nos ajudar, porque às vezes a gente falta ideias do que fazer. A gente entra numa rotina e esquece de parar para melhorar o melhor lugar do mundo, que é a nossa casa. O nosso Yes. lar com Jesus, né? Que está melhor ali porque Jesus está ali, né? Exatamente, exatamente. Ô, Gratidão minha de linda, coração. obrigada, Deus te viu? abençoe e te leve em lugares Amém. cada vez mais altos, que a luz que você carrega é necessária Amém. nesse mundo, nos lares de hoje. Amém. Amém. Eu queria terminar com uma frase que está no meu livro, Os Nossos Cômodos, que é: não queira viver só na sala do trono, mas traga o trono de Deus para sua sala, viu? E Amém. é, né, trazer alegria, paz, justiça. Justiça é equilíbrio, né? Então, tá tudo a nosso dispor. A gente pode ter isso tudo, viver isso tudo em casa, né? Minha Uau. querida, muito obrigada pela honra. Conta comigo, tá? Estamos juntas sempre, viu? Tão Ai, pertinho obrigada. daqui, né? Agora você está em Brasília. Tô mais pertinho, né? Pertinho. Vamos ver se a gente se vê. Vamos. Deus Gratidão de abençoe. coração. Amém. Um beijo grande. Gente, tchau pra vocês. A gente continua com o Mel, sempre das 18 às 18h30, o mês de julho todinho. Se Deus falar pra ir mais, eu vou, mas por enquanto, mês de julho. Amanhã, a pastora Marta em Graça, aqui da Comunidade das Nações, líderes de casais aqui. Vai ser uma bênção, convido vocês também. Tchau, Márcia. Beijo, Tchau, querida. gente. Beijo, Obrigada. Tchau, meninas. Tchau. tchau.